Olá, seja bem-vindo ao Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pomba. Hoje nós vamos continuar falando a respeito das associações micorrízicas, mais especificamente conversando a respeito dos fatores que afetam a micorrização, né, e de algumas estratégias de inoculação que a gente pode utilizar. Então, quando a gente fala de plantas micorrízicas, a gente precisa ter ideia de que existem plantas que são micorrízicas obrigatórias, né, ou seja, elas apresentam um alto índice de colonização micorrízica, elas apresentam raízes rústicas e muitas vezes raízes pouco ramificadas, de maior diâmetro, né, e raízes de baixa atividade, que se renovam lentamente. A gente tem também as plantas micorrízicas alternativas, que apresentam uma associação micorrízica equilibrada, apresentam raízes finas e com vários pelos radiculados, exploram um grande volume de solo naturalmente e respondem rapidamente às mudanças temporárias do ambiente. É claro que nós não colocamos aqui as plantas não micorrízicas, porque elas, né, nós não teríamos nenhum benefício da associação. Mas dentre as plantas micorrízicas obrigatórias e micorrízicas facultativas, né, a gente percebe que existe um certo gradiente. Né? E esse gradiente a gente pode utilizar uma outra forma de entender esse gradiente, que é justamente a dependência micorrízica, né? Nós vamos estar entre esses dois casos extremos aí, de plantas que podem ter micorriza ou não, né? E onde o benefício ele pode ser mais acentuado ou menos acentuado. Então nós trouxemos esse gráfico aqui, que é o gráfico que mostra a diferença de uma planta com alta dependência micorrízica e uma planta de baixa dependência micorrízica. Né? E com isso a gente consegue definir a faixa de mutualismo, ou seja, a faixa onde a presença da micorriza ela vai ser melhor do que colocar nutriente no solo. Então a gente vê que para as plantas altamente dependentes, você precisa colocar uma dose de fosfato ou uma dose de nutriente muito alta para que a planta passe a ter um crescimento mais significativo sem a associação micorrízica. Mas a gente tem também as plantas pouco dependentes, né, que são as plantas que são plantas que apresentam capacidade de explorar o solo e com uma baixa quantidade de nutriente no solo, ela já passa a se desenvolver melhor, né? Passa a ser mais barato para ela absorver o nutriente do solo do que se associar com as plantas micorrízicas. Né? E sim, em muitos aspectos, são as plantas que comandam esse processo e que definem se vão ou não se associar com os fungos. Então, desde que, né, adiantando um pouco, né, desde que o ambiente o solo esteja favorável, a planta vai abrir as suas defesas e vai permitir a infecção controlada, né, dos fungos benéficos pela planta. É claro que existe uma comunicação ali química altamente, uma troca de sinais químicos altamente é, refinada para que a planta saiba que aquele é um micro-organismo benéfico. Né? Então, isso é uma das características desse processo. Então, colocando os fatores que afetam a colonização, o primeiro fator, né, obviamente, é o fator químico. Então, a alta disponibilidade de nutriente, ela encerra a associação micorrízica. Por quê? Porque a partir do momento que você tem muito nutriente, a planta não precisa gastar carboidratos com o fungo. E a partir daí, né, o metabolismo da planta é ajustado para que ela exclua o fungo da associação das suas raízes e passe a absorver os nutrientes do solo ela mesma. Passa a ser vantajoso para a planta manter as associações micorrízicas quando os nutrientes não estão disponíveis e ela precisa do fungo para fazer a absorção desses nutrientes. Então, obviamente, né, a disponibilidade de nutrientes é muito importante, o pH é muito importante, a salinidade de metal pesado, porque muitas vezes o fungo micorrízico ele passa a ser necessário não por trazer um nutriente necessário para a planta, mas por proteger a planta de efeitos de salinidade e da exposição de metais pesados. Fatores físicos também importam, né? Luminosidade, temperatura, aeração, tudo que afeta o desenvolvimento da planta, obviamente, vai afetar a associação micorrízica. Um outro fator que a gente já comentou bastante aqui, né, ao longo dessa aula, são os fatores biológicos. Né? Então, a compatibilidade dos fungos micorrízicos com a hospedeira ela é muito importante, né? Assim como a interação do fungo micorrízico no solo com outras populações microbianas também é importante. Né? Então, a gente vai ter, dentro das populações do solo, fungos patogênicos,
né? E às vezes a associação do fungo com a planta, ela é extremamente importante para poder excluir fungos patogênicos dessas raízes, né? E evitar várias doenças de raiz que a gente conhece. Ao mesmo tempo, a associação desse fungo com bactérias auxiliadoras da micorrização ou com fungos solubilizadores de fosfato também trazem um benefício muito grande para a planta e podem afetar a formação das micorrizas. Obviamente que o uso de agrotóxico afeta, né? O uso de fungicidas, o uso de herbicidas, ele certamente vai afetar. Existem vários estudos que mostram os efeitos, né, majoritariamente deletérios da utilização desses compostos para os fungos, né? E o manejo das culturas, né? Então, quando a gente fala de rotação de cultura, quando a gente fala de aplicação de fertilizante químico, quando a gente fala de revolvimento do solo, né? Você imagina que as micorrizas formam uma rede de hifas, uma rede, né, de longa distância de hifas no solo. A partir do momento que você tem o revolvimento, a aração, gradagem, você quebra essa rede de hifas e com certeza isso tem um efeito diferente nas culturas. O cultivo em cima de cultivo certamente também vai trazer modificações na possibilidade de realização de associações micorrízicas e também de associação com outros organismos. Então, todos esses fatores, né, manejo agrotóxico, salinidade, utilização de adubo, tudo isso vai interferir na associação micorrízica e vai depender, né, do objetivo, a depender, né, do tipo de manejo que se deseja, você já pode esperar, né, uma redução nessas associações ou, né, você pode desenhar sistemas que vão se aproveitar de todos os benefícios que essas associações trazem para as plantas. Então, quando a gente fala de inoculação, de fato, como é que você coloca o fungo junto com a planta, nós vamos falar de dois tipos de inoculação, basicamente. Vamos falar de inoculação de fungo ectomicorrízico e de fungo arbuscular. Então, para o fungo ectomicorrízico, a inoculação ela vai fazer sentido quando você for plantar uma planta exótica que tem no seu habitat natural a associação micorrízica. A inoculação também faz sentido quando você vai utilizar solos, vou fazer a revegetação de solos extremamente degradados, já sem vida, já sem biota, e aí a micorrização passa a ser muito importante para ajudar a planta a lidar com todo o estresse que vai ser advindo da recolonização ou da revegetação desse local. Bom, também, né, na área desprovida de hospedeiros também é importante, né, numa área que se plantou uma planta que nunca teve aquela planta antes, é importante ter inoculação. Em solos ou substratos inertes também é importante. Para aumentar a densidade fúngica, né, quando a densidade fúngica não for suficiente para o estabelecimento das interações, e para introduzir micro-organismos mais eficientes para diferentes funções. Então, em todos esses casos, vale a pena pensar na inoculação com fungos micorrízicos, né? E essa inoculação ela pode acontecer desde o mais simples até o mais tecnológico, né? O mais simples é utilizar a terra-mãe, né, ou o solo, ou a serrapilheira de um local que já tenha essa associação estabelecida. Uma outra questão é utilizar plantas naturalmente micorrizadas, né? Você pode usar também esporos, pó de esporos, suspensão e pelletizados, ou micélio do fungo, crescido em turfa ou inserido em bits de alginato, né? Então a gente vê aqui a produção, né, em escala laboratorial, obviamente, desses inoculantes em tufa vermiculita, né, e o crescimento desse material depois de um tempo, e a produção desse mesmo inoculante em bits de alginato. O que a gente faz, na verdade, é misturar isso aí com o substrato de produção das mudas, e isso tem um resultado muito positivo para a inoculação. Quando a gente fala de fungos micorrízicos arbusculares, a gente tem um desafio a mais, que é o desafio de que, né, enquanto os fungos ectomicorrízicos eles crescem abundantemente, mesmo na ausência da planta, o micorrízico arbuscular ele é um organismo biotrófico obrigatório, ele só cresce, só se desenvolve na presença da raiz, na presença do seu hospedeiro, que traz um desafio tecnológico para a produção desses inoculantes, né? Então, o que se faz normalmente para poder multiplicar os esporos, para poder multiplicar os propágulos desse organismo, é utilizar o cocultivo com plantas hospedeiras, em geral com gramíneas, né? Pode ser feito também, né, em outros termos, com a aeroponia, onde se faz a utilização de uma nebulização controlada de raízes já pré-micorrizadas. E isso, né, você
vai ter como resultado e como inoculante a raiz picotada ou os fragmentos de raiz para poder utilizar, né, para inoculação. E a gente pode sumariar, né, as formas de inoculação de fungos micorrízicos arbusculares dessa forma. Você pode utilizar esporos no solo, né, você faz a coleta do solo, dos esporos do solo, seleciona e aplica na raiz da planta. Você pode usar o solo diluído, né? Você pega o solo onde você cultivou uma gramínea anteriormente e utiliza para poder colocar isso em um substrato de plantio. Você pode usar fragmentos de raiz, né? Ou você pode usar o transplantio de plantas já micorrizadas, né? Então você tem várias possibilidades, cada possibilidade com o seu desafio, né? Cada possibilidade mais adaptada a um tipo de cultura, né? E cada uma com seus riscos, né? Risco de você isolar esporo de fungo, mas isolar esporo de patogênico também, de você pegar um fragmento de raiz que tem eventualmente uma doença ou alguma coisa, um nematóide, alguma coisa indesejável, e para isso essas metodologias de produção de inoculante elas têm que ser muito bem estabelecidas e muito cuidadosas para poder fazer todo esse processo da maneira mais correta e segura possível. Bom, a gente chega ao final dessa aula, uma aula em que a gente conversou a respeito, né, de diferentes aspectos das micorrizas, na certeza de que esse é um assunto que não se esgota facilmente. A gente falou a respeito de aspectos básicos, conceitos iniciais, né, mas que ajudam a entender a dinâmica, a proporção e a relevância desse tema. Então desejo para vocês todos, espero que vocês tenham aproveitado e desejo para vocês todos, né, um excelente final de semana e uma excelente continuação. Um abraço.